Fala, turma, tudo bem? Aqui é o canal Vestibularei com mais um vídeo, dessa vez sobre mol e massa molar, fundamentos da estequiometria. Vamos dar início à aula, então. O conteúdo da aula vai ser o que é mol, constante de Avogadro, massa molar, relação mol-massa e, no final, exercícios resolvidos para fixar o conteúdo. O que é mol? Definição conceitual. Mol é uma quantidade de átomos que pode ser pesada em balanças comuns, normalmente em gramas. A definição técnica é que mol equivale à quantidade de 0,012 kg do isótopo de carbono 12. Um ponto-chave é que o mol permite contar partículas microscópicas através das medidas macroscópicas, massa. Numa analogia visual, uma dúzia equivale a 12 ovos. Na química, um mol equivale a 6,02 10 a 23 átomos. Um mol é igual a uma unidade de quantidade de matéria. E constante de Avogadro é o seguinte: ela foi descoberta pelo Amadeu Avogadro. Ele foi um químico e físico italiano que propôs a existência de um número constante de partículas em um mol, e esse valor foi dado de 6,02 vezes 10 a 23 partículas em um mol, ou seja, o número de partículas presentes em um mol. Então, em um mol existe 6,02 10 a 23 partículas. Exemplos práticos. Um mol de molécula terá 6,02 10 a 23 moléculas. Um mol de átomos terá 6,02 10 a 23 átomos. Um mol de íons terá 6,02 10 a 23 íons. E um mol de elétrons terá 6,02 10 a 23 elétrons. Dando seguimento, o que é massa molar? Definição. Massa molar é a massa em gramas de um mol da substância ou elemento ou íon. A unidade usada é em gramas por mol, e a dica é que essa massa molar em gramas por mol tem o mesmo valor numérico da massa atômica dada em 1. Os exemplos de massa molares temos o cálcio, que a massa atômica é 40 US, a massa molar é 40 gramas por mol. O dióxido de carbono, a massa atômica é 44 e a massa molar é 44 gramas por mol. Você percebe aqui que o dióxido de carbono tem dois elementos, o carbono e o CO2. Para achar a massa molar desse elemento, você tem que destrinchar ele. Um carbono tem 12 gramas e um oxigênio tem 16 gramas. Um carbono, 12, mais 2 oxigênios, 16, total dá 44 gramas por mol. O íon sódio tem massa atômica 23 U, a massa molar dele será 23 gramas por mol. Agora, relacionando mol e massa molar. Temos a fórmula fundamental, que é a fórmula N, número de mols, igual a massa da amostra, dividido por massa molar. Variáveis da fórmula. O Nzinho é o número de mol, a quantidade de matéria em mol. O Mzinho é a massa dada, a massa da amostra em gramas. E o Mzão é a massa molar, massa de 1 mol em gramas por mol. Normalmente, o exercício vão te dar 2 desses valores, pedir para você encontrar um, ou você segue o fluxo de conversão seguinte: massa em grama, medida na balança, passo para a fórmula, encontro o número de mols e converto para partículas multiplicando por 6,02 10 a 23. Finalizando aqui, vamos para os exercícios para fixar o conteúdo. O enunciado do primeiro exercício diz o seguinte: quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono, CO2? Dados do problema. A massa de dióxido de carbono é 88 gramas, a massa atômica do carbono é 12 U, a massa atômica do oxigênio é 16 U e a constante de Avogadro é 6,02 10 a 23. Para resolver esse problema, temos que seguir 3 passos. O primeiro passo é achar a massa molar do CO2. Para encontrar essa massa molar, eu devo somar aqui a quantidade, o C, 1C. 1C tem 12 U, então 12 mais 2 vezes 16. Por que 2 vezes 16? Porque são 2 oxigênios. Então, 2 vezes 16 é igual a mais 12, é igual a 44 gramas por mol.
Massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Depois disso, você deve calcular o número de mols. Eu pego a fórmula N igual a massa sobre massa molar. O 88 que o exercício deu, essa é a massa da amostra, sobre 44, que é a massa molar. Acho que existem 2 mols. Nessa amostra, existem 2 mols. Calculo agora o número de moléculas. Como faço para calcular o número de moléculas? Multiplico o número de mols encontrados vezes 6,0210 a 23. O valor final será 1,02204 vezes 10 a 24 moléculas. Então, em 88 gramas de dióxido de carbono, existem 1,204 vezes 10 a 24 moléculas de CO2. Moléculas. Agora o exercício número 2. Determine o número de átomos de hidrogênio contidos em 100 gramas de álcool etílico, C2H6O2. Dados do exercício, a massa do álcool etílico é 100 gramas, a massa da amostra é 100 gramas, a fórmula é C2H6O e a massa atômica do carbono é 12, do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. Só volta aqui no enunciado. Percebe que ele pediu o número de átomos de hidrogênio? Diferente do enunciado passado, que ele pediu o número de moléculas da molécula. Aqui ele quer especialmente do hidrogênio, o número de átomos do hidrogênio. Então, aumenta uma etapa nesse exercício. Primeiramente, eu continuo. Primeiro eu acho a massa molar, o C2H6O2, é 12 vezes 2, porque são 2 carbonos, 1 vezes 6 por ser 6 hidrogênios, e 16 vezes 1 por ser apenas um oxigênio. 24 mais 6 mais 16, 46 gramas por mol. Achei a massa molar do C2H6O. Agora eu acho o número de mols. Ele me deu que são 100 gramas na amostra, sobre 46, aproximadamente 2,17 mols. Agora eu encontro o número de entendo que na molécula DC2H6O tem 6 átomos de hidrogênio, então em 2,17 mols vezes 6 vezes 6,02 vezes 10 a 23, eu tenho que a resposta final é de 7,84 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio em uma amostra de 100 gramas de álcool etílico. Finalizamos aqui. Vamos para o resumo dos pontos chaves. Mol. Mol é a quantidade da matéria que contém 6,0210 a 23 entidades elementares, permite pesar os átomos em balanças comuns. A constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 partículas por mol, é o número constante de partículas em um mol. A massa molar em gramas de um mol da substância, é em gramas de um mol da substância, e a unidade é em gramas por mol. E a fórmula fundamental é N, número de mols, igual a massa dividido por massa molar. Ela conecta a massa e quantidade da matéria. Finalizamos por aqui. Desejo a todos bons estudos. Espero ter sanado algumas dúvidas. Caso ainda exista alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. No mais, é isso. Até mais.